Bem, amigos, de volta com o nosso curso de conhecimentos bancários, a temas específicos do edital do Banco do Nordeste, tá? E lembrando que o edital do Banco do Nordeste, de todos os bancos, ele é o edital assim mais, digamos, estranho, o edital mais diversificado. Então a gente vê muito questão de crédito, de programas rurais, de financiamentos rurais, assim por diante. Bom, Banco do Nordeste do Brasil. Chegamos aqui ao nosso foco maior, né? Que é o Banco do Nordeste. Como eu disse para vocês, o Banco do Nordeste ele veio ajudar o governo federal a levar soluções financeiras, ideias, para tentar amenizar o sofrimento do povo brasileiro que mora no chamado polígono das secas. A gente fala polígono, polígono é uma figura geométrica, né? A gente fala polígono das secas. Por que polígono das secas? Vou mostrar aqui para vocês. Não sou muito bom em desenho, mas imagine que o mapa do Brasil seja assim, ó. Aqui está o Acre, e aí Roraima, ok? E aí o mapa do Brasil desce aqui, e aí sobe mais ou menos aqui. Ok. Imagine que aqui seja o mapa do Brasil. Eu sou muito péssimo em desenho, tá? Está parecendo mais aqui, sei lá, a mão de um boxeador, né? Mas tudo bem, imagine que seja o mapa do Brasil aqui. Aí, o polígono das secas, o que acontece? Nós temos aqui os estados da região Nordeste, né? Então, tem aqui, ó, Maranhão, Piauí, Ceará, Pernambuco, Paraíba, Sergipe, Bahia aqui. Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, né, Alagoas, os estados da região Nordeste. A questão aqui nós temos aqui Espírito Santo, aqui colado na Bahia, e nós temos Minas Gerais aqui também colado na Bahia e parte do Espírito Santo. A questão é que o polígono das secas, por que polígono? Porque se a seca abrangesse apenas a região Nordeste, diríamos assim, olha, a seca nordestina. A questão é que a seca não agride apenas a região Nordeste. A seca, o polígono da seca, ele pega parte dos estados da região Nordeste, mas pega também o norte de Minas e o norte do Espírito Santo. Então, o polígono das secas, ou seja, a área geométrica onde nós sempre tivemos problema de secas, problemas gravíssimos, hoje já está bem amenizado, justamente devido a esses financiamentos. O governo entra com o Banco do Nordeste, financiando construção de açudes, financiando a abertura de poços artesianos e assim por diante, tá? Locais para reserva de água, e aí tem amenizado um pouco o sofrimento da população. Mas, entenda, polígono das secas, porque não abrange só o Nordeste, abrange também parte norte de Minas Gerais e abrange também o norte do Espírito Santo, tá? Então, por conta disso, o governo criou o Banco do Nordeste, mas, claro que outras atividades, antes mesmo do Banco do Nordeste, outras atividades, outras instituições foram criadas para poder levar o desenvolvimento. Por exemplo, o DENOX, Departamento Nacional de Obras contra a Seca, a SUDENE, Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, ok? Então, são todas tentativas para tentar melhorar, para tentar amenizar o sofrimento daquele povo, né? Do nosso povo, que eu sou nordestino, né? Sou baiano lá de Teixeira de Freitas, Bahia, e a minha região está também, de certa forma, está bem do lado do polígono das secas ali, bem pertinho, tá? E já sofremos um pouquinho com isso também, nem tanto, minha região já é bem mais para cá, mas é meu povo também. Então, e o BNB, foram instituições criadas para tentar amenizar o sofrimento daquela população. E aí,
Assim como o Banco da Amazônia, lá na Amazônia, o BNB tem esse papel de levar essas políticas sociais do governo até o Nordeste. Com base nisso aí, nós vamos ver novamente aqui, nós vamos ver os slides do Banco Nordeste. Fundado em 1954, embora ele tenha sido criado por lei federal em 1952, ele só entrou em operação, na verdade, em 54, década de 50, né? Projetado para facilitar a aplicação de recursos nas regiões atingidas pela seca. Foi o que eu disse para vocês. Ou seja, hoje é muito fácil. Você vai a um caixa eletrônico e saca o dinheiro. A remessa direta, a transferência direta que o governo manda como ajuda, como Bolsa Família, etc., você vai em qualquer agência ali designada e saca. Naquela época, não. Havia pouquíssimos bancos. Havia o Banco do Brasil e, no início, o governo federal, inclusive, tentou utilizar as ramificações do Banco do Brasil lá no Nordeste. O Banco do Brasil estava presente nas maiores cidades, principalmente nas capitais do Nordeste, né? E o governo federal tentou levar essas políticas através do Banco do Brasil. Mas aí, por diversos motivos, dentre eles a questão mais de direcionamento mesmo regional, já que o Banco do Brasil tinha um direcionamento nacional, então o governo queria, na verdade, uma instituição que fosse conhecedora da região, uma instituição que ganhasse know-how, que ganhasse conhecimento acerca da situação daquele povo, para ficar mais fácil o cadastro, o levantamento das áreas atingidas, o estudo daquela região e assim por diante. Foi aí, então, que surgiu o Banco do Nordeste. Sociedade de economia mista, ou seja, o que é uma sociedade de economia mista? É aquela sociedade na qual você tem parte dela é de propriedade do governo federal, né? Maior parte, para que fique nas mãos do governo, para que o controle fique nas mãos do governo, a maior parte das ações está nas mãos do governo federal. Acontece com o Banco do Brasil e acontece também com o Banco do Nordeste. Então, a maior parte das ações em mãos do governo federal. Entretanto, parte das ações estarão em mãos de terceiros, né? Então, no caso do Banco do Nordeste, atualmente, mais de 90% das ações estão em mãos do governo federal. E pouquíssimas ações em mãos de particulares, ok? Sociedade de capital aberto. Por que de capital aberto? Porque suas ações podem ser negociadas no mercado. Ok. Mais sobre o Banco do Nordeste, sediado em Fortaleza, capital do Ceará. Tá? Isso, inclusive, pessoal, foi uma exigência da lei que criou. A própria lei fez essa exigência. A sede lá no Ceará, que, digamos assim, era um dos pontos bem críticos, o estado que possuía um dos pontos críticos do polígono das secas, né? Ceará e Piauí tem pontos críticos do polígono das secas, pontos bem... Então, a sede em Fortaleza, Ceará, de acordo com a lei, e deveria ter, e tem, a própria lei que criou, disse que deveria ter agência ter filiais em todas as capitais do Nordeste, nas 9 capitais, nas capitais dos 9 estados do Nordeste, deveria ter filiais. E aí, se estendeu depois para norte do Espírito Santo e norte de Minas Gerais, né? O Banco do Nordeste está presente em todos os estados do Nordeste, como já falei, no norte de Minas Gerais e no norte do Espírito Santo, tá? Cuidado com as perguntas capciosas, cuidado em questões de prova. Dizer, por exemplo, que o Banco do Nordeste está presente apenas no Nordeste brasileiro, não é verdade, tá? Não é verdade. Você tem o Banco do Nordeste também no Espírito Santo e em Minas Gerais. Dizer também que o Banco do Nordeste objetivou resolver um problema da seca presente nos estados, apenas nos estados do Nordeste. Não. Esse problema da seca, como eu disse, a seca não escolheu, não, quero atingir esse estado aqui. A seca atingiu uma área do Brasil. E essa área ficou, constitui parte dos estados do Nordeste e norte de Minas e norte do Espírito Santo. Ok.
Capta recursos. Isso aqui é uma forma interessante, é bastante cobrado em prova isso aqui. Como é que o Banco do Nordeste capta recursos? Será que são só transferências governamentais previstas em lei? Ok? Banco do Nordeste, Banco da Amazônia, esses bancos captam recursos também assim, através de fundos legais, previstos em lei. Exemplo, X% da arrecadação federal, né? Algum percentualzinho destinado a isso aí. Então, capta recursos através de organismos internacionais também, além dessas transferências governamentais, capta recursos através de organismos internacionais, como Banco Mundial, o BID, né? E o BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento. Então, claro, esses bancos de desenvolvimento, esses bancos mundiais voltados para o desenvolvimento daquela região ou do mundo, no caso do BID, voltado para o desenvolvimento da América Latina, então esses bancos transferem recursos com taxa de juros pequenas para o Banco do Nordeste, que é um agente de desenvolvimento aqui, ok? Para que esses valores sejam aplicados na região Nordeste. Ok. O BNB opera como órgão executor de políticas públicas. Isso aqui eu tirei do próprio site do BNB. É bom que você faça isso, tá? Acesse o site, tem informações interessantes. Claro, algumas delas trazem algumas palavrinhas técnicas que você precisa da interpretação de um professor, ou de livros, etc., o que estamos fazendo aqui. Mas algumas delas, como por exemplo, PRONAF, FNE, a gente vai ver aqui durante as aulas. Então, mas é bom que você já comece a ler, mesmo não entendendo o que significa, que tipo de programas são esses, tal. É bom você começar a ler para ir se acostumando. Então, o BNB opera como órgão executor de políticas públicas. Ok, já falamos isso aqui, né? Por isso que se trata de uma instituição financeira de caráter especial, lembra? Cabendo-lhe a operacionalização, ou seja, a execução de programas como o PRONAF, Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, vamos ver aqui sobre o PRONAF, e a administração do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste, o FNE. Pessoal, esse FNE, que a gente vai especificar melhor aqui em aulas seguintes, esse FNE, por que ele é um fundo constitucional? É porque a Constituição em vigor na época já destinava um percentual da arrecadação pública federal como recurso para o Banco do Nordeste. Então, é por isso que a gente chama de fundo constitucional, ok? É um fundo constitucional, que ele já destinava para a região Nordeste, para o Banco do Nordeste, aquele valor. Principal fonte de recursos operacionalizada pela empresa, o FNE. Ok. O BNB, o Banco do Nordeste do Brasil, é responsável pelo maior programa de microcrédito da América do Sul e o segundo da América Latina, o Crédito Amigo, por meio do qual o banco já emprestou mais de 3,5 bilhões de reais a microempreendedores. Eu disse para vocês aqui, volto a repetir, que há uma preocupação mundial em relação ao microcrédito, ou seja, as instituições financeiras mundiais estão preocupadas em fomentar, em ajudar essa questão do microcrédito. Diferente de décadas atrás, onde quem conseguia crédito, na verdade, já precisava ter dinheiro, precisava ter uma ligação política muito grande, né? Então, vivemos aí a época do coronelismo, inclusive nas regiões Norte e Nordeste, e aí tudo era feito assim de forma... uma preocupação bem maior com os grandes e um desprezo com os pequenos. Então, essas políticas públicas, elas estão tentando melhorar isso aí, tentando reduzir a distância, o grande abismo que existe, sempre existiu, entre o mais pobre, o pequeno, e o maior. Ok? Então, esse grande abismo estão fazendo o possível, né? Esperamos, né? Para poder reduzir esse grande abismo. E uma das atividades para isso é a criação
dessas instituições. Ok, então, hoje, não só o Banco Nordeste, mas Banco da Amazônia, Banco do Brasil, Caixa Econômica, algumas agências de fomento, como Desembahia, na Bahia, Banco de Desenvolvimento, já está havendo uma preocupação com o pequeno, já está havendo uma preocupação com o microempreendedor, com aquela pessoa, com aquele microempresário que está montando o seu negócio. Ele vai gerar emprego, ele vai gerar renda, e a ideia é fazê-lo crescer, para a região crescer com ele, tá bom? O BNB também opera o Programa de Desenvolvimento do Turismo no Nordeste, o PRODETUR. PRODETUR responsável por financiar projetos interessantíssimos, projetos que realmente mudaram a cara do turismo no Nordeste. E o Nordeste, apesar dos grandes problemas, da seca, né, hoje já está amenizada, mas já tivemos problemas terríveis, secas, enfrentar a seca no Nordeste não foi fácil. De repente, você que tem aí seus 20 anos de idade, 19 anos, você não viveu, você ou não ficou sabendo do sofrimento da população em algumas secas terríveis que apareceram no Nordeste em anos anteriores, década de 70, década de 60, eu peguei algumas no final da década de 80, então situações assim difíceis, de você ver o gado morrer no pasto, não ter capim para o gado comer, e aí o gado ir emagrecendo, sem água o capim não cresce, sem a chuva, e sem água para o gado beber, riachos secando, e pessoas passando fome, porque necessitavam daquele gado para poder utilizar o leite, a carne, para poder vender, comercializar, adquirir outros produtos, e assim por diante. Pessoas sofrendo e sem ter o que fazer. Fome, muita fome. Então, nosso país passou por esse tipo de situação, mas numa área em que o potencial turístico é muito grande. Há cidades do Nordeste, como Fortaleza, em que você tem um grande número de dias de sol o ano inteiro, né? Então, você tem o ano inteiro, você tem grande parte do ano, você tem um sol muito legal para curtir praias, então os pontos turísticos interessantes, a história nordestina daquele povo, então as paisagens naturais, dunas lá em Recife, e assim por diante. Qual era a ideia, então, do governo? Puxa, do que esse povo precisa? Esse povo precisa de emprego, de gerar renda. Então, vamos financiar projetos que levem emprego até esse pessoal. Uma das ideias foi o PRODETUR, que, através do PRODETUR, o Banco do Nordeste financiou projetos para melhoria de locais turísticos, para o marketing daqueles locais, e hoje você tem um fluxo de turismo muito grande para o Nordeste, muito grande mesmo. Você tem festas populares muito visitadas no Nordeste, você tem cidades muito visitadas, cidades de religiosidade muito grande, de belezas naturais impressionantes, e o turismo fortaleceu e gerou renda. Bom, o PRODETUR foi criado para estruturar o turismo da região com recursos da ordem de 800 milhões de dólares. Então, você vê que foi um dinheiro voltado para melhorar as características socioeconômicas daquela região. A gente vai ainda ler aqui parte da lei que criou o Banco do Nordeste, tá? Deixa eu ver aqui como está, que de repente a gente vai ter que dividir isso aqui, ok? Nós vamos dividir e a gente vai continuar na próxima aula, para que não haja uma interrupção aqui e prejudique a sua didática. Até lá!